Graça e paz de Jesus. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para louvar esse nome, para engrandecer esse nome maravilhoso que é para que a gente possa estar glorificando esse Deus maravilhoso, né? Que esse Deus é Senhor da vida, é aquele que nós escolhemos para servir, para caminhar junto com eles. E eu estou aqui justamente para lembrar, né, que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena seguir as suas palavras, vale a pena seguir os seus ensinamentos. Você que abre e vê uma situação, né, como aconteceu, é importante você entender por que nós somos evangélicos, né, por que somos cristãos. Não adianta ser, eu não sou cristão. Eu estava até falando, poxa, Deus existe, não, Deus é. Deus é eu sou, Ele é. Quem é, Moisés? Como é que eu falo para o povo quem você é? Eu diga que eu sou. Eu sou, ele não existe, ele é. Ele é desde o princípio, antes de todas as coisas acontecerem. Se não existisse Deus, não existia mundo, não existia ser humano. Ele fez um projeto para aqueles, ele falou assim, não vou ficar sozinho, eu quero fazer alguém que seja minha imagem e semelhança para poder eu me relacionar com ele. Deus não quis ficar sozinho. Chamou você, chamou a mim, chamou Adão, chamou Eva. E foi uma criação de risco. Uma criação de risco porque nós sabemos que o homem pode dizer não. Pode dizer sim, pode dizer não. Não podia criar um robô. Se criar um robô é chato. Você vai dizer para o robô, ele vai te responder o que você quer. Ele criou um ser humano, imagem e semelhança, dominador de todos os animais da terra. Quer dizer, ele deu como se fosse um lugar para que o homem vivesse bem. Mas a maior importância de um homem viver bem é estar em contato com o seu Criador. Amém ou não amém? Pensa bem. Deus é Deus, Criador de todas as coisas. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. E como ele já existia, ele falou assim, poxa, eu vou fazer uma criação, vou formar um homem, um ser humano, que seja igual a mim, minha imagem. Né? Mas ele é o Criador, ele é o dono de tudo, ele é o Senhor de tudo. Né? Então, por ele ser assim, ele falou assim, eu não quero viver sozinho nesse mundo que eu criei.
Eu quero ter alguém que me relacione comigo. E ele fez o ser humano, ele fez um homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então ele fez um homem para se relacionar com ele, para não ficar sozinho. Deus é Deus. Se eu estivesse no lugar dele, eu falei, mesma coisa, eu quero uma pessoa igual a mim. Então ele fez uma criação de risco, uma criação, ele não criou um robô, ele criou um ser humano para poder fazer o que quiser. Só que se eu sou criado por ele, eu quero me relacionar com o meu Criador. Senão ele pode chegar e, não vou fazer, mas vou apagar você. Mas pode apagar. Ele é o Criador de todas as coisas. Antes de qualquer coisa no mundo, Deus é. Deus não existe, Deus sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele é o eu sou. Então, por isso, nós temos que reverenciá-lo e procurar se aproximar dele. Quando Adão e Eva resolveu dar ouvido à serpente, a Satanás, né, como dizem em Apocalipse, na palavra de Deus que nos aproxima de Deus, a palavra de Deus é que nos aproxima. Eu me aproximo das pessoas através da palavra. Deus é a palavra. Ele trouxe Jesus Cristo para ser a palavra viva aqui dentro deste mundo, para poder ligar porque nós estamos perdidos. Apocalipse capítulo 20 diz claramente, a antiga serpente era Satanás, um anjo decaído que também desobedeceu a Deus. Então eu não vou criar mais anjo, eu vou criar um ser humano. O ser humano também peca, erra, mas ele fez o plano através de Jesus para nos aproximar dele. Né? O véu foi rasgado de cima a baixo para que nós nos relacionamos. Todos têm oportunidade de se relacionar com Deus. Através do plano de criação, Deus fez Adão, Eva e tudo o que ele podia fazer para poder que as coisas acontecessem da forma como ele planejou. Amém? Hoje, amados, eu quero falar sobre talvez eu até leve um tempo maior, não quero levar não, tá? Mas talvez eu leve um tempo maior, que eu tive lendo sobre a visão, o poder da visão. Porque quando eu li Isaías 61, Isaías 61, nós podemos ver aqui Isaías 61, eu quero ler vários textos da Bíblia para a gente poder estar meditando, né? Fazendo com que a palavra de Deus venha de encontro, venha falar conosco, venha traduzir para nós e nós meditarmos nela como deve ser feito, triturar, mastigar. É um alimento, o maior alimento que nós temos espiritual é a palavra de Deus. Isaías 61, ele fala com Isaías algo que é fundamental. Ele diz, né, que Jesus repetiu isso, por isso que eu acho fundamental. O primeiro sermão de Jesus foi Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres de espírito, aos pobres de conhecimento, aos pobres que não têm conhecimento, aos pobres. Esse pobre aqui tem um fundamento muito grande, não é só pobre, tem muito pobre que é orgulhoso, que não quer. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, pobre, quebrantados de coração. Quebrantado de coração é aquele que tem um coração ensinável, aceita instrução, aceita orientação. A proclamar libertação daqueles que estão cativos, estão presos a uma situação, ao dinheiro, a um reino, a uma vida, a uma escravidão, né? Então, pôr em liberdade aqueles que estão algemados de alguma forma, estão oprimidos, algemados, e apregoar o ano aceitado do Senhor. Né? Então, ele veio para consolar os que choram, né? E trazer a coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, né? São chamados de carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós somos plantados pelo Senhor, sua glória. Aí você vai lá em Lucas capítulo 4, Jesus traz essa essência. E Jesus é o Filho de Deus que trouxe, né? Como nós sabemos, Jesus Cristo teve a sua criação, a sua formação como um menino, se tornou um menino que ficava dentro do templo, até as pessoas ficavam surpreendidas porque Jesus sabia muita coisa, né? Mas não
começou o ministério só depois da fase adulta. Importante a gente saber que a pessoa tem que ter uma maturidade para poder entender toda a palavra de Deus. Hoje em dia, muita gente, mas a maturidade é o conhecimento, cada vez mais a gente vai adquirir, mas aquele que permanece no Senhor. Em Lucas capítulo 4, também nós queremos ver a outra coisa que Jesus aqui fala, né? Sobre essa questão do Isaías 61, né? Ele falou, então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão, né? Vamos ver aqui, ele diz assim, ele diz no versículo 16, Jesus foi para Nazaré, capítulo 4, versículo 16, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, né? Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Eu gosto muito disso, que segundo o seu costume, ele já tinha o costume de entrar na sinagoga. A sinagoga era onde se lia a Bíblia, a palavra, a Torá, vamos lá, a Torá, né? A Bíblia hebraica, né? Onde falava dos profetas, onde falava de Abraão, Isaac, falava do Pentateuco, né? Da criação de tudo, ou seja, da palavra de Deus, que nós hoje temos, que é a Bíblia hebraica. Jesus foi para Nazaré, entrou na sinagoga segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Olha só, é a Bíblia, né? E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos. Né? Eu quero me apegar a isso, restauração da vista aos cegos. Porque a visão é muito importante, né? Então eu separei alguns textos aqui para a gente poder ver, né? Por exemplo, eu comentando assim com pessoas, vocês já repararam que a gente sempre olha para as redes sociais, né? Ou para o vizinho, que as pessoas estão dando certo e como não acontece com a mesma coisa com a gente. A gente olha e vê todo mundo feliz, todo mundo dando resultado, a gente vê isso nos nossos olhos, a gente vê, e geralmente são imagens, né? Palavras e imagens de felicidade, né? De passeios, de tantas outras coisas que a pessoa é, mas a pessoa não é aquilo, e a gente sempre acha a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Como eu falei domingo, né? Eu falei domingo sobre isso. A gente olha para a casa do vizinho e vemos que a grama do vizinho está sempre cortada e verdinha. Mal sabemos que a grama do vizinho é a grama sintética. E a nós temos que botar estrume, molhar, cortar, tirar tiririca, aparar de vez em quando, né? Nós temos aquele trabalho. Então, sempre o nosso é mais difícil. Isso é uma coisa que o olho faz com a gente. A nossa visão, ela capta muitas coisas. Eu quero mais alguma coisa. Por que para mim tudo é mais complicado? E traz essa, né? A gente começa a olhar para os outros e começa a ver isso. Eu abri um texto em Marcos 8, 22 e 26 também. Então chegaram a Betsaida, né? E lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, não, as pessoas, ele entrou em Betsaida, alguém trouxe um cego e pediu, Jesus, toca nele, né? Cura ele, né? Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da cidade. Eu fico vendo a cena, eu gosto de ver essa cena. Jesus pega pela mão e leva fora da cidade. Por quê? É uma situação atípica. Jesus curava o cego, podia curar ali, curou o Bartimeu, curou tanto cego. Mas tem detalhes que a gente tem que perceber. Ele leva para fora da cidade. Tira fora parece que quer fazer uma coisa à parte, né? Uma coisa separada. E leva para fora da cidade. A Bíblia diz aqui, tomando o cego pela mão, levou para fora da cidade. Eu lembro do texto que eu já preguei para vocês, que quando Jesus Cristo andou sobre as águas, falaram que Jesus era um fantasma, e Jesus, não sou eu. Aí Pedro pediu para, não, então deixa eu ir andar também sobre as águas. E Jesus andou sobre as águas.
Mas depois Pedro afundou. Depois diz que Jesus pegou ele pela mão, levantou ele e estava andando, né? Com certeza continuou andando pelas águas. Jesus, quando pega pela mão, tem um significado muito grande. Ele quer pegar na sua mão, ele quer te conduzir, ele quer te dar o caminho certo. Ele quer te levar para fora, ele quer te levar para fora, porque ele sabe que ali é o melhor lugar para você. Nós temos que aprender a segurar nas mãos de Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Ele está sempre pronto a dar as mãos dele para você. As mãos de Jesus. É as mãos que nos conduz. Amém? Então, só um detalhe só que eu vi aqui, que eu acho tão interessante, né? Levou para fora da aldeia, ou fora da cidade, ou fora do povoado, né? Tomando o cego pela mão, levou. O cego não podia andar. Então, Jesus deu a mão a ele também para conduzi-lo para fora da cidade, porque ele não tinha aquele pauzinho para poder ficar guiando, então Jesus levou ele para fora da cidade, para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, o perguntou: você vê alguma coisa? Outra coisa, Jesus cuspiu nos olhos. Jesus aqui não é aquela passagem que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou. Isso é outro fato. Passou a lama nos olhos e ele chegou. Não, aqui é outro local, em Betsaida, que ele vai cuspir nos olhos do homem. Também tem um detalhe de que, como que ele pode ter cuspido nos dois olhos ao mesmo tempo? No meio, ele cuspiu nos olhos, nos dois. Ele não vai curar um olho só. Jesus, quando faz a obra, ele faz a obra completa na sua vida e na minha vida. Ele quer terminar. A gente que muitas vezes apressa e não deixa ele terminar. Lembro também de José, quando eu preguei para vocês que José estava no cárcere e tentou o sonho, revelou o sonho tanto do padeiro como do copeiro. Mas quando ele revelou o sonho ali, talvez José falou: essa é minha oportunidade de eu me libertar dessa cadeia. Mas não era. Não era a oportunidade. Muitas vezes a gente acha que é naquele momento, naquela hora, e agora que vai acontecer. E na hora que ele teve o plano, ele falou assim: ô copeiro, você vai voltar para servir o seu faraó. Agora ele ali, ele vai ser morto, ele vai ser condenado. O padeiro vai ser condenado e você vai voltar para o faraó. Quando você estiver para o faraó, lembra de mim lá, fala com ele. Se ele falasse com o faraó naquela hora, o que ia acontecer? Falaram: tá bom, gostou dele, é gente boa, então manda ele vir aqui para trabalhar com você. Fica ele sendo ajudante seu aí, trabalhar na cozinha, ser um garçom, né? Mas não, Deus não chamou ele, esperou 2 anos, ele esqueceu de José na cadeia. E quando o faraó teve a oportunidade de sonhar também, Deus deu o sonho para Faraó, aí ele lembrou de José e chamou José, e José se tornou governador do Egito. Acontece com a gente também, amém? Tem sempre um momento certo, né? Que Deus quer fazer as coisas e faz por completo. Ele começou um propósito, começou com a sua vida, ele vai colocar você independente de objeções, independente da mulher de Potifar. Por exemplo, se José ali quisesse trair a mulher de Potifar, ficar com ela como amante, ia ficar como amante. Ia ser amante, ia parar a história de José ali, não sei nem para onde ir. Mas não, ele falou: não quero, por quê? Deus instruiu ele. O caminho certo que Deus te ensina quando te dá a mão é para você ir até o final. Então aqui esse homem foi levado para fora da aldeia. Então Jesus cuspiu nos olhos, nos 2 olhos. Como? Não sei. Cuspiu num, depois cuspiu no outro. Não sei como é que foi feito. E impôs as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? Eu não observei em outros textos que Jesus fala quando cura o cego, cura o leproso. Você está curado mesmo? Os leprosos, ele falou assim: vai até o sacerdote para poder receber a carta de euforia, libertação. Você está livre, você está curado, pode ir. Porque ele já sabia que ele estava curado. Vai lá, e até um voltou e os outros 9 sumiram, né?
Então, Jesus não pergunta, Jesus tem certeza. Jesus, quando cura, alguma coisa aconteceu. Jesus está querendo trazer alguma informação para a gente aqui. Jesus não curou, ou seja, Jesus, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Interessante que Jesus leva para fora da cidade, para fora da aldeia, e começa um questionamento com esse homem. Alguma coisa nesse homem, dentro desse homem, precisava ser curado. Jesus, quando dá vista aos cegos, ele não dá somente uma vista carnal, ele quer dar a vista espiritual. São duas visões. Eu anotei algumas coisas aqui. Jesus nunca faz nada pela metade. É premissa de Jesus. Mas o que houve aqui, né? Jesus permitiu. Será que Jesus errou? Não, Jesus não erra. Amém? Premissa essa de Jesus nunca erra. Jesus sempre faz a coisa certa. Então não errou. Então tem alguma coisa aqui por trás dessa história toda que esse homem precisava ouvir alguma coisa. Jesus, quando faz uma coisa na tua vida, na minha vida, uma mudança, alguma situação, pergunta para ele, porque tem alguma coisa. Ele talvez te tire do meio da multidão, do meio da aldeia, ele vai falar com você em secreto no seu quarto, porque não interessa para ninguém, tem coisas que não interessam para ninguém, é só para você. São coisas particulares suas, que Jesus quer tocar nas coisas particulares, que vão fazer com que você entenda o que ele quer da sua vida. Jesus, quando curava alguém, não perguntava, né, se ele realmente foi curado. O que houve? Você está enxergando alguma coisa? Jesus cuspiu nos olhos do homem, como eu falei, são dois, porque está no plural, 2 olhos. Por que cuspir nos 2 olhos ao mesmo tempo? Jesus quer te dar visão ampla, Jesus não quer fazer nada pela metade, como eu falei. Jesus pediu para que ele fosse para fora da casa. Aí depois tem um outro texto aqui, manda o texto, no final, continuando o texto. Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. No segundo passo. Geralmente Jesus faz 2 curas às vezes. Ele tem um processo. O processo de Deus não é o mesmo que o nosso. Eu estou passando por uma fase, eu pedi a Jesus para me curar. Não quero passar pelo processo que estou passando. Graças a Deus estou muito bem. Estou aqui sentindo otimamente bem. Né? Estou num processo. Daniel teve que cair na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Miguel, Azarias, que tiveram que cair na fornalha de fogo. E muitas situações só acontecem na nossa vida. E existe 1, 2, 3, para que a gente possa entender o que Jesus quer fazer. Talvez seu marido não esteja convertido, mas Jesus quer converter seu marido. Talvez seu filho esteja desviado, talvez seu filho esteja nas drogas, mas Deus tem um propósito para tirar ele dali. Deus tem uma forma, tem um caminho. O caminho não é o seu, nem é o meu. Jesus quer fazer coisas do jeito dele. Do jeito dele, né? Tudo ele cuida nos detalhes. Ele sabe o que é melhor para mim, para quem vai ser convertido. Às vezes a pessoa é convertida de uma forma errada, ou então vai ser garçom lá, que nem José iria ser garçom lá do copeiro, entendeu? Mas Deus quer fazer serviço completo, ele quer te colocar na posição certa. Ele escreveu todos os dias da minha vida para eu ser abençoado, escreveu todos os dias da sua vida para você seguir a palavra de Deus. Continuando aqui. Jesus nunca faz nada pela metade, é premissa, né? O que houve, como eu falei aqui. Aí, Jesus cuspiu nos olhos, tá? E depois Jesus fez outra coisa aqui. Jesus curou ele, mas fez uma coisa diferente. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Não fique com o povoado. A Pai do Senhor Valquíria, Rosângela e todos que estão nos ouvindo, Maria Helena, glória a Deus. Não entre na aldeia. Por quê, meu Deus? Ele tinha que ficar dentro de casa. Tem momentos, amados, que são particulares mesmo. Jesus quer nos ensinar que nem tudo que a gente quer fazer, devemos fazer. Amém, querido? São coisas singulares.
Nós somos identidades diferentes. Deus conhece o coração de cada um de nós, sabe o que é melhor para mim e para você. Jesus mandou ele para casa, vai para casa, né? Jesus pediu para que ele fosse para casa e que não entrasse na aldeia. Eu falei, Jesus vai dar a vista aos cegos, né? Existem dois tipos de cegueira, a cegueira completa e a cegueira parcial. Uma cegueira parcial, mas eu coloquei algumas coisas aqui. Mateus 6, 22, 23 fala o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Disse Jesus isso, Mateus 6, 22, 23. Então, os olhos é muito importante, fundamental, amados. O poder dos olhos. Eva viu a fruta. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido e comeu. Olha só, os olhos foram responsáveis. Não, a mente é que coordena os olhos. Então nós devemos olhar por aquilo que Deus manda a gente olhar. Nós não devemos desviar. A visão, amados, parcial que eu falo, a sua visão não pode ser dividida. Não pode estar no mundo e não pode estar na aldeia e nem pode estar. Tem que estar dentro de uma casa. A casa que Jesus fez. A casa que Deus quer que você seja. Porque Ele veio morar em você. Ele quer dar a visão a você. É fundamental isso, amados. A visão pode te levar ao desejo. E desejo muitas vezes não é a vontade de Deus. 1 João capítulo 2,15, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso é fundamental para que eu possa dirigir a minha visão. Vamos lá, mais coisas que eu anotei aqui para vocês tomarem conhecimento, né? Você pode ouvir muitas palavras, mas nem todas as palavras que você ouve são gravadas na sua mente. Mas se você vê algo, é muito mais fácil de ficar fotografado em sua mente e guardar, e depois para sair é mais difícil. Se você vê um acidente, se você vê uma desgraça, se você vê o que os olhos não vê, tem um ditado assim, que os olhos não vê, o coração não sente. Se os olhos não vê, o coração não sente. Tem um ditado muito importante. O coração, que quer dizer, amado, significa que fica marcado quando você vê. E isso influencia muito. E seus olhos podem ser desviados. Os ícones, eu lembro da época que o computador não era ícone, era palavras. Depois começaram a botar ícones, que se colocam para se clicar. É mais fácil do que ler o que está escrito. A visão tem um poder muito grande. Então nós temos que direcionar nossos olhos, conduzir nossos olhos no caminho que deva ser. Amém, queridos? Bom dia, Cleide. Boa noite, Cleide, a paz. Né? Deus quer fazer com que você seja conduzido pelo poder de Deus, pela visão de Deus, pela direção de Deus. Quem vê filmes pornográficos, né, com certeza serão influenciados para fazer as coisas que vêm e prejudicam os seus relacionamentos. Como eu falei lá no princípio, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Porque Deus estava sozinho, mas Deus é Deus, Deus é. Deus não existe, Deus é. Ele existiu sempre, ele sempre foi. Tudo isso aqui é Deus, Deus fez tudo isso. E fez você e fez a mim para que nós nos relacionássemos. Agora, existem interferências. Por isso que ele quer falar na visão. Primeiro pecado foi na visão que a Eva viu. E nós não podemos dar margem que aquilo que vimos seja coisas contaminadas. Evitamos de ver essas coisas que não vão dar frutos. Mas muitas vezes você vê um filme que é desgraça, que é isso, e depois sonha com ele. Porque a visão está no consciente, mas ela passa para o seu inconsciente. Quando você sonha, só Deus tem acesso ao seu inconsciente. Ou então, alguma coisa que fica no seu subconsciente que passa para fotografar você na época em que você está vendo. O que eu quero, não o que Deus quer, o que Deus, a palavra de Deus nos diz. Vigiai, orai, me buscai, diz o Senhor. Vigiai, para não entreis em tentação. Jesus falou isso lá
quando eles estavam dormindo, fechando os seus olhos. Ali era com os olhos abertos. 1 Pedro 5:8. O diabo vive ao derredor, querendo mostrar coisas, os nossos olhos, para fazer com o que fez com Eva. O mesmo pecado, lá no princípio, continua sendo isso, os olhos. Então, amados, é fundamental. Existem dois tipos de visão, e neste texto, no caso aqui, eu digo que cuidar da visão e olhar para aquilo que vai te dar esperança, alegria, vontade de fazer o que é certo, fugindo da aparência do mal, daquilo que atrai a carne e não atrai o Espírito Santo de Deus. Existem dois tipos de visão nesse texto, que lembram uma visão que coisas diferentes naquilo que se deve ver. Outro sentido é porque existe a visão carnal e visão espiritual. Então, Jesus quer dar vista aos céus, mas quer dar vista aos crentes também. Porque a gente já foi do mundo, já passamos e sabemos que o mundo tem muita coisa para nos atrair. É carnaval, é festas, é mulher, é homem, é tantas coisas que tentam atrair os seus olhos. Televisão, vídeos, isso quer atrair os nossos olhos, quer chamar a sua atenção pelos olhos. Mas eu quero ungir os seus olhos e declarar que seus olhos são os olhos do Senhor. Por que os olhos de Jesus no Apocalipse eram duas chamas de fogo? Por quê? Aqui eu chego ao final da minha ministração para queimar, para glorificar o nome de Deus, para que os meus olhos não sejam atingidos, porque é fogo de Deus, é glória onipotente do poderoso. Recebe essa palavra de Deus, seus olhos são bênçãos de Deus, mas olha para o lugar certo, porque Jesus tira as escamas dos olhos. Primeira coisa que o apóstolo Paulo foi, Jesus curou tirando as escamas dos seus olhos. Por quê? Porque ele quer colocar olhos de fogo, olhos como foram os olhos de Jesus, lá do Apocalipse. Recebe essa palavra de Deus, essa revelação de Deus, fresquinha, para você, para sua casa, para sua casa, para sua casa, para a sua casa espiritual. Hebreus 13, 3, 6. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, ministrando a Tua palavra, Pai, ministrando essa graça de Deus, louvando e adorando o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai, aonde queremos, como queremos, ó Pai, servir ao Senhor, Pai. Por isso, Senhor Deus, fala conosco, traz para nós a Tua edificação, Senhor Deus, a Tua graça. Leva para cada casa, para cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, esta visão, Senhor Deus, porque Tu és o Senhor da vida. E agindo o Senhor, quem vai impedir, né, Pai? Só o Senhor é Deus. Vamos louvar a Deus mais uma vez, amém? Será que eu consigo? Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-nos. Longe de ti, não quero ficar. Nunca fique longe do Senhor. Se aproxime dele. Longe do teu Amor, não posso viver. Declare isso. Eu não posso viver, Senhor, sem o Teu amor. Leva-me até aquele lugar. Lugar de quê, irmãos? de intimidade com Deus quer fazer intimidade com a sua criação. Amém? Oh, Jesus. longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não Posso viver. leva-me até aquele lugar Lugar de intimidade e comunhão. de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me, teus braços
onde Ele te leva, Ele quer que você o adore, que você o busque, que você sinta a presença dEle. Senhor, toma essas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Glorifica o teu nome através delas. Toca na família, nos filhos, na casa, aonde for, Senhor, necessário tocar. Que Deus te abençoe. Amanhã, na oração da igreja, 6 horas da manhã, e domingo de manhã estaremos lá na escola dominical, e à noite também. O seu pastor vai estar lá, em nome de Jesus, dentro desse procedimento que eu estou tomando, mas crendo. Então eu não posso. Ore por mim. Suas orações têm sido uma bênção para a minha vida e para a vida da igreja. Vamos ter 21 dias de jejum e oração. Eu estou fazendo uma planilha, estou começando, não tenho muita prática, mas fiz no ano passado, e vamos fazer todos 24 horas de oração, em 21 dias de oração e jejum, que nós vamos estar toda a 7ª região eclesiástica, amando do nosso bispo, orando e glorificando nosso Deus. Deus abençoe Rosângela, Valquíria, Cleide, Maria Helena e todos que estão aí nos ouvindo e que vão nos ouvir. Deus te abençoe. Receba saúde. Amém. A paz, meus amados. Fica na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe.